Celebramos uma importante festa na nossa igreja, na verdade uma solenidade de todos os santos e santas. E essa grande solenidade, ela está casada com uma memória, uma celebração que não é festa e nem é também solenidade, é a memória de todos os fiéis defuntos, que foi celebrada ontem, né? E nós aqui na paróquia decidimos fazer uma junção, no sentido de celebrar na festa de todos os santos também a memória dos fiéis defuntos, por um motivo prático, essa opção, porque se a gente celebrasse de manhã, né, e vocês viessem na missa de manhã, porque os defuntos só poder, a festa de todos os defuntos, a memória de todos os defuntos, só poderia ser celebrada até às 18 horas, porque depois do anoitecer, quando começa o dia para os antigos, a gente já entraria com a festa de hoje. Então, para não ter esvaziamento da festa do domingo, a gente preferiu juntar, e faz sentido. Porque, de alguma maneira, as duas realidades se tocam. Os santos foram pessoas humanas e, como humanos, um dia morreram, se tornaram defuntos. A palavra defunto ela é muito bonita, embora soe mal aos nossos ouvidos, ela significa aquele ou aquela que cumpriu a sua função, né? Fez a sua trajetória, cumpriu a sua função na vida. E, de alguma maneira, os defuntos também são santos, porque desde que Deus assumiu a nossa carne, na pessoa do seu Filho Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é o que a gente acredita como cristão, que Deus se fez humano na pessoa do seu Filho Jesus. Então, a partir daí, toda a realidade humana é santificada por causa da vinda do Filho de Deus. E santidade, a gente aprende desde cedo que santidade é uma coisa de Deus, embora nem sempre a gente formule bem, mas a gente sabe. Quando a gente reza a oração eucarística, a gente diz que vamos nos juntar a todos os anjos e santos cantando a uma só voz. E aí a gente entoa o hino que é cantado diante de Deus desde sempre. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. No Oriente esse hino é chamado de Trisagion, o Trisagion. Porque águia é santo, em grego, e tri, né? 3 vezes santo, é uma maneira de fazer o superlativo nas línguas antigas, o mais santo de todos, equivale a dizer isso. João, Flávia, está tudo bem? Precisa de ajuda? Está tudo bem? Tá. Vai com Deus. Então, a gente chama a Deus de o todo santo, o unicamente santo, o verdadeiramente santo. No Antigo Testamento, santidade é uma coisa própria de Deus. E atenção, santidade não é o contrário de pecado. Não é. Santidade tem a ver com vida. A vida de Deus. É isso. E essa vida de Deus transborda dele para nós. E a gente, quando vive a vida de Deus, a gente vive conforme Deus nos propõe. E o que é a vida de Deus? A vida de Deus é vida e cuidado com a vida, promoção da vida, né? O contrário da santidade, a gente poderia pensar, então, é o não ser, é o não existir, né? Então, a santidade de Deus é que que cria o mundo. Ela cria tudo o que existe, né? Por isso o salmo que a gente cantou fala de maneira muito bonita. Ao Senhor pertence a terra e o que nela encerra, com os seres e tudo que povoam essa terra. Tudo pertence a Deus, porque veio dele, ele criou tudo isso, né, a partir do seu próprio ser, da sua própria vida, né? O nome de Deus, que nós somos convidados a não pronunciar como fazem os judeus, o nome de Deus significa também isso, essa existência, essa vida, esse ser
latejante o tempo todo. Então, essa santidade de Deus, que é seu próprio ser, não fica só para Ele, se derrama sobre cada um de nós, sobre toda a humanidade, sobre toda a criação, né? E a gente entendeu errado em algum momento que santidade era abstenção, né? Isso é um equívoco, pensar que santidade é uma abstenção. Pensar que santidade é deixar de fazer coisas, né? Eu vou me tornar santo, para isso então eu vou não mais beber bebida alcoólica, né? Pode ser uma decisão boa, mas não necessariamente o não beber bebida alcoólica vai te tornar mais ou menos santo, não. Cuidado. O que vai te tornar santo é entrar nesse jogo de vida que é a vida de Deus. É penetrar nesse caminho que nos envolve, esse caminho que faz de nós melhores, que nos transforma. E é bonito pensar assim, porque a gente moralizou a santidade. Santidade acabou ficando sendo como uma coisa moralista, até chata, sinceramente, até chata. A gente passa uma ideia muito falsa e muito errada de santidade. Uma carolice exagerada, um negócio muito, muito estranho, que causa às vezes até asco nas pessoas de fora, né? Como se o santo fosse uma pessoa completamente distante desse mundo da vida e das coisas, né? Como se o santo não se alegrasse, como se a pessoa santa não vivesse as coisas, né, do dia a dia, que são boas também. Deus criou tudo, pelo amor de Deus, né? Então, cuidado com esse termo, porque a gente pode estar distorcendo as coisas. Nesse sentido, o Papa Francisco, nosso Papa, ele ensinou a gente com um documento muito bonito chamado Gaudete et Exsultate. E esse documento fala da santidade da soleira da porta. A santidade que cada cristão carrega desde o seu batismo. Porque quando nós somos batizados, o Espírito de Deus nos habitou e habita sempre, Ele não nos deixa. E essa santidade, então, ela vai ser vivida no nosso dia a dia, nas nossas experiências mais comuns e corriqueiras da vida. Lá está, através de cada um de nós, essa vida pulsante de Deus, que é Deus mesmo em nós, o Espírito Santo. Então é muito bom a gente começar a abrir os olhos para essa realidade, porque mesmo no meio das dificuldades que a gente vive, as leituras falam muito disso, das dificuldades que a gente vive, mesmo no meio dos limites que a gente carrega e carregamos, a gente começa a missa lembrando que somos pecadores, né? Mesmo no meio disso, a gente tende a afirmar isso, essa realidade que nos toca, a santidade. É isso. E aí, minha gente, o cristão está no meio dessa tensão, ser santo e ser pecador, né? Ser pecador no sentido de decidir não viver essa experiência de Deus em nós. Então é um pouco isso. E aí a gente é chamado a abrir espaço cada vez mais para viver essa santidade, essa vida pulsante de Deus em cada um de nós. Como? Nas nossas coisas. Nas coisas que a gente acha que não tem importância, mas tem muita importância, né? Elas são vividas assim. Tem muito santo escondido, muita gente boa, bacana, fazendo bem e vivendo do jeito que Deus propõe, né? Digamos, escondido, né? As escondidas, sem mostrar, sem se declarar, sem dizer, né, por aí, eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo. Isso é muito bacana. E é bíblico. Paulo chama todos os cristãos para os quais ele se dirige nas suas cartas de santos. E é impressionante isso. Porque ele chama, por exemplo, os coríntios de santos. E os coríntios estão em briga entre eles. Uma comunidade que está brigando violentamente entre si. Uma comunidade que está fazendo coisas até muito reprováveis. Muito reprováveis, do ponto de vista moral. Mas Paulo insiste em chamá-los de santos. E Paulo não está mentindo.
Não é uma captácio, benevolência, né? Ele não está passando o gelol para depois dar uma pancada. Não. Ele está dizendo uma realidade com os cristãos. Vocês são santos, porque foram batizados, né? Então, como é que a gente experimenta e vive essa santidade, né? É no dia a dia, nas coisas pequenas, como eu disse, que parecem não ter importância, mas tem. Hoje, a primeira leitura dá uma dica muito importante para a gente, pensando em santidade desse jeito que eu estou explicando para vocês aqui. A primeira leitura fala que os 4 anjos que estão encarregados de destruir, né, a terra e o mar, né, foram impedidos, né? Não destruam a terra e o mar, né? Até que os 144.000 sejam marcados. 144.000 é um número bíblico que quer dizer totalidade. Eu acho que hoje, no mundo em que a gente vive, na nossa situação histórica, santidade é cuidar da natureza. Acho não, eu tenho certeza. Cuidar da natureza hoje é essencial. Se santidade é fazer essa vida de Deus pulsar para além de nós mesmos, cuidar da natureza é essencial. Tem a ver com entrar nesse dinamismo da vida de Deus em nós e em tudo que Deus criou. É um exemplo. Poderia dar outros exemplos para vocês? Cuidar das pessoas que estão precisando de cuidados, né? Sejam pessoas próximas, sejam pessoas distantes, né? Às vezes tem alguém que está precisando de você e você pode cuidar, dedicar um tempo da sua semana a alguém, gratuitamente, sem cobrar nada, por puro amor, por pura dedicação, por pura consciência de que isso, né, faz desabrochar em você essa vida plena de Deus e no outro, que recebe os seus cuidados. Aliás, na nossa paróquia a gente faz essa experiência dos ministros da comunhão que vão visitar os enfermos e que voltam de lá dessa experiência da visita aos enfermos dizendo: eu fui lá para servir, mas acabei saindo melhor, acabei recebendo mais do que eu pensei. Eu saio lucrando quando eu visito alguém, eu não perco meu dia, eu não perco horas da minha vida, eu me dedico e saio melhor. Então vejam aqui que essa experiência que é muito comum de visitar um enfermo tem a ver com santidade, sim. É uma experiência em que essa vitalidade de Deus, né, pulsa em nós em favor do outro e do outro também para nós. Essa é uma pequena experiência, né? Outras experiências a gente vê por aí. Fico pensando em quanta santidade existe numa professora do ensino público ou de um professor do ensino público que dá aulas nas condições em que eles estão atualmente. Vocês já pararam para pensar isso? Vocês já pararam para pensar na vida que é gerada pelos lixeiros que recolhem a nossa sujeira? É uma vida que é gerada nisso, nesse gesto, né? Mas a gente não para, a gente só produz o nosso lixo, põe no saco e deixa lá. Quando muito, o que a gente faz é embalar os cacos de vidro para que eles não se machuquem. Quando muito, porque tem gente que ainda não se despertou para essa consciência, né? Mas se a gente parar para calcular e perguntar a uma pessoa da área de saúde pública o que significa recolher o lixo de uma cidade como Belo Horizonte, né, a gente vai olhar diferente para esses garis, para esses profissionais que cuidam da vida da cidade, faz a vida circular. Olha que bacana. Quanta santidade existe num médico? Quanta santidade existe numa mãe que cuida do seu filho? Ou quanta santidade existe numa mãe pobre que não tem comida para dar para os seus filhos e que luta para ter comida para cuidar dos seus filhos? Olha o tamanho disso. Então, o que é que eu estou tentando mostrar para vocês? É que esse evangelho, felizes os pobres em espírito, e depois todas as outras felicidades que a gente chama de bem-aventuranças, tem a ver com a vida que a gente vive.
E essa vida que a gente vive, ela não é fácil. Por isso, a lista, a começar dos pobres, é de lascados. É de gente que está no meio das aflições. A primeira leitura do Apocalipse vai dizer: a vida dessas pessoas está na tribulação. Né? Eu acho, por experiência pessoal, que cada um de nós aqui entendemos bem o que é uma tribulação. Né? Tribulação, quando uma família experimenta, por exemplo, uma doença grave. Ali começa uma tribulação. Tribulação, quando uma sociedade está atormentada por um mal muito grande. Nós vivemos há pouco a pandemia, foi uma tribulação que nós vivemos. Tribulação, quando países estão em guerra, uma grande tribulação. Tribulação, quando alguém perde o emprego, é outra tribulação. E assim outras coisas, as drogas, a bebida, né? Por quê? É nessas situações que desabrocha, ou deve desabrochar aqui, a nossa experiência de santidade. É no meio da tribulação. Santidade no meio da facilidade é muito fácil. Desculpa, facilidade é muito fácil, né? Está tudo bem ser santo, né? É mais do que uma obrigação nossa. Mas no meio das tribulações é o grande desafio. E muita gente dá conta disso. E dá conta bem, exemplarmente. Não está lá no céu não, está aqui, vivendo essas coisas, vivendo a santidade de Deus. É por isso que na liturgia, meus irmãos e irmãs, nós usamos o incenso. O incenso é essa fumaça que a gente produz, né, com esse artefato de metal, né, que a gente balança naquelas cordinhas de metal, naquelas correntinhas, chama-se turíbulo. O incenso, ele é um símbolo dessa santidade, porque ele é uma pedrinha, um grãozinho, uma resina, e esse grãozinho, ele passa pelo fogo, ele é jogado na brasa, na tribulação. E dali, dessa experiência de encontro desse grão com a brasa, né, sai a fumaça perfumada, que é uma imagem da vitória de Cristo, da vida nova, da vida em Deus, se quiserem, da santidade. Então a gente incensa o altar, a gente incensa a Bíblia que a gente leu, o lecionário, o evangeliário, a gente incensa o padre depois, os ministros, as pessoas, para dizer nessa linguagem: você é santo, você é santa, todos vocês. Vocês são como esse grão de incenso, que no meio das tribulações, no meio das tribulações, vocês ainda produzem, né, um odor agradável, o bom odor de Cristo, vai dizer Paulo, né? No meio dessas dificuldades todas, vocês agradam a Deus como essa fumaça que sobe aos céus. Então, queridas irmãs e irmãos, nós temos os nossos santos do coração, cada um carrega o seu, né, a sua devoção, e está certo, é muito bom, eles são colocados mesmo como modelos para nós, mas não se assuste se você encontrar do seu lado alguém que é santo, porque é mesmo. Não se assuste se alguém te reconhecer como santo, porque você é mesmo. E não tem nada a ver com o seu mérito, tem a ver com Deus que te habita, né? E que você permita, estou falando para mim também, que essa santidade se dilate de dentro de você e faça a vida que você carrega e que vem de Deus, que é a vida de Deus em nós, que essa santidade transborde também para os outros. Amém.